Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. nós queremos A nossa liberdade. Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos, este espaço de reflexão no quadro do Jubileu da Independência que foi celebrado no passado dia 25 de junho. Para esta noite temos mais uma figura aqui no nosso programa, o engenheiro Castigo Langa, que desde já agradeço a amabilidade de aceitar o nosso convite para também deixar aqui ficar algumas reflexões em torno daquilo que foi o nosso percurso como país e como nação. Engenheiro, nós temos aqui uma pergunta de praxe para começar esta conversa. Isto mais do que uma entrevista, isto é um espaço mesmo de depoimentos e pronto. É perguntar, em 1975, dia 25 de junho, onde é que estava o engenheiro? Essa é a primeira partida. No dia 25, estava à porta do estádio da Machava. O que aconteceu foi que eu estava com uns camaradas e um deles, que por sinal era o nosso secretário do grupo dinamizador, teve um ataque de asma e tivemos que socorrê-lo. Então essa passou a ser a nossa prioridade naquele momento e acabamos perdendo a oportunidade de entrar. Acho que éramos três que vinhamos juntos e acabamos perdendo a oportunidade de entrar, mas estávamos na porta do estádio e vivemos a emoção do momento, toda aquela emoção da vinda da liberdade. E com que emoções, ou seja, essa ideia de ter um país novo, qual é o ambiente que se vivia naquela altura da proclamação da independência, nos dias seguintes, subsequentes? Bom, talvez começar por dizer que eu estava na escola industrial. Na escola industrial, logo a seguir ao estabelecimento do governo de transição, foi nomeada uma direção, acho que a ter sido das primeiras escolas a terem diretores nomeados pela Frelimo, que eram combatentes da luta de libertação nacional. Um era o atual embaixador Moussa Gijechan e o professor Jan Drijsma, que era de origem holandesa, que tinha sido professor nas escolas da Frelimo. E, portanto, nós começamos praticamente a conviver com essas pessoas, mas quando eles chegam, nós já tínhamos começado por causa daquele movimento dos grupos dinamizadores. Ali na escola havia um curso de artes visuais e portanto, muito material para as festas da independência foi preparado na escola industrial. Desde cartazes, carros alegóricos, alguns e mesmo grupos culturais que apresentaram na festa aí no Cine África, foram ensaiados aí na escola industrial. Portanto, nós vivemos muito esse entusiasmo. Quando chega aquele dia da independência, já estávamos galvanizados, posso assim dizer. E pronto, os dias que se seguiram foram dias mesmo de grande satisfação. E nós que já tínhamos alguma escolaridade, sobretudo, o peso da responsabilidade pelo futuro do país nós sentimos, porque fomos encorajados e portanto foi assim. Depois do 25 de junho, o engenheiro continuou na escola industrial, como é que foi isso? Eu, na altura em que eu estudei, a escola industrial
tinha, portanto, o curso básico, que seria equivalente hoje à 9ª ou 10ª classe, e tinha o curso complementar. O curso complementar equivaleria hoje a talvez 11ª e 12ª. Portanto, eu fiz o curso de eletricidade todo até terminar, portanto, aquilo que seria o ensino médio, em 76. Portanto, quando há o chamamento do presidente Samora Machel, eu já tinha terminado a 12ª, já tinha começado a dar aulas, inclusivamente na escola industrial, a substituir os professores que tinham saído. Portanto, é colocado, digamos assim, na área da educação. Como é que foi isto? Sim, porque aquilo foi automático, porque as pessoas começaram a sair. Depois vieram alguns cooperantes. Eu lembro-me quando comecei a dar aulas, eu era assistente de um professor, creio que era búlgaro. Portanto, foi o primeiro que me orientou, portanto, para entrar na docência, e depois tive já cadeiras minhas mais tarde, estava no curso diurno, curso noturno, portanto, aulas de eletricidade. E até a altura em que depois, em meados de 1977, sou chamado para ir para Cuba. Curiosamente, o dia em que a ministra Graça Machel me chamou para o gabinete dela foi exatamente no dia do meu aniversário, 18 de agosto, eu completava 21 anos. Recebi essa tarefa de ir para Cuba, acompanhar aquelas crianças que tinham sido selecionadas para ir no âmbito do acordo entre os dois países. E como é que foi a sua experiência em Cuba? Foi gratificante. Está a ver um jovem, 21 anos. Cuba, primeiro tínhamos 2 escolas, cada escola tinha 600 alunos. Eu, primeiros meses, fiquei numa das escolas como professor. Passado um tempo, fui transferido para outra escola como aquilo que se chamava responsável político. O responsável político era uma espécie de co-diretor moçambicano. E então, tinha sob a minha responsabilidade praticamente aqueles 600 jovens que estavam ali. E nós tínhamos a missão, eram crianças, tinham 11, 12, 13 anos, portanto nós éramos, para além de professores, éramos também pais, irmãos mais velhos. Quando eles estivessem doentes, depois recebiam notícias tristes de casa, tínhamos que ampará-los e assisti-los, portanto, para além de dar aulas. Portanto, foi uma tarefa, devo dizer, dura, mas que nós encaramos com muito entusiasmo, porque sabíamos a importância daquelas escolas na altura. Sabe que nos primeiros anos, aquelas 4 escolas graduavam mais alunos da 9ª classe do que todo o país junto cá em Moçambique, não é? E foram desses primeiros que depois voltaram para irem para as diversas tarefas, fazerem cursos para as mais diversas áreas, para a segurança, para a saúde, para as Forças Armadas e mais tarde outros para áreas civis, etc. Portanto, foi uma tarefa dura, porque éramos muito jovens, estávamos longe das nossas famílias, mas sentíamos a importância de fazermos aquilo, que era uma contribuição necessária para o futuro do país. Portanto, as escolas de Cuba, ficam em Cuba há quanto tempo mais ou menos, até voltar para Moçambique? Eu fiquei 5 anos. Em Cuba? Sim. Depois regressa para Moçambique e segue para onde depois? Eu voltei de Cuba em 1982, fui afeto ao Ministério da Educação, nomeadamente na Secretaria de Estado da Educação Técnico Profissional, e em 83
comecei a estudar, fui para a universidade, fiz o curso de Engenharia Eletrotécnica e terminei em 88. Na altura em que termino o curso, sou nomeado Diretor Nacional da Educação Técnico-Profissional, primeiro dentro da Secretaria de Estado, algum tempo depois a Secretaria de Estado foi extinta e passei a depender diretamente do Ministro. Portanto, fiquei nessa tarefa até a altura em que depois sou nomeado para o Governo em 94. E uma das questões que se coloca, depois, na segunda parte, vamos entrar em questões depois processo de paz. Como é que encaram aqueles anos? Everest esteve em Cuba, mas de certeza acompanhava os anos duros, digamos assim, de chumbo do país, daquelas carências todas. A que se deveu essa situação? Bom, quando voltei, ainda apanhei essa situação. Exatamente. Voltei em 82. Foi mais do 80, 83, sim, mais complicado. havia muita carência. Bom, são vários fatores. Sim. O mais importante, penso, foi a guerra. Porque a guerra, primeiro, rompeu toda a cadeia de logística do país, impediu as pessoas de cultivarem, portanto, nas machambas, produtos agrícolas vêm do campo, matérias-primas para certas indústrias vêm do campo, por exemplo, a indústria têxtil é o algodão que vem do campo, e começou, portanto, a haver carências. E havia também outras coisas, por exemplo, o problema das divisas. Olha, só para dar um exemplo, uma parte das divisas, por exemplo, que Moçambique tinha aqui no tempo colonial, era resultado do trabalho dos mineiros na África do Sul. A África do Sul era hostil à nossa independência e isso cessou. E como também as exportações em geral reduziram substancialmente, o país passou a ter muita dificuldade de importar. Agora, também, diga-se, e é útil reconhecer isso, as próprias empresas nacionais aqui em Moçambique, aquilo que aconteceu logo a seguir, sobretudo a seguir ao Acordo Geral de Paz, onde os donos, os gestores saíram de forma repentina, num contexto em que não havia gestores moçambicanos qualificados. Isso também foi um problema. Mas havia uma alternativa. Quem diz que a culpa da fuga maciça desses gestores depois da independência foi da própria Frelimo, digamos assim, que assustou muitas. Como é que foi? A Frelimo teve um papel. Havia uma alternativa, ou seja, desses senhores continuarem aqui em Moçambique numa nova ordem política? Eu não sei, sabe que agora nós temos uma ferramenta que é muito importante, mas que também precisamos de saber lidar com ela, que são as redes sociais. Agora temos muitos sábios, muitos cientistas sociais que aparecem a dizer coisas e lançam. Mas se for chamado e explica exatamente em tribunal, ele não vai conseguir explicar, porque não tem fundamento. É aquilo que ele pensa que era assim. Eu penso que uma das razões principais é que muitos portugueses tinham consciência de que eles eram estrangeiros, eles não eram daqui. Faziam parte de uma potência ocupante. Muitos tinham maltratado pessoas, muitos tinham enriquecido ilicitamente através da exploração dos moçambicanos e, portanto, eles conheciam os seus pecados. Mas depois houve aquele incidente da ocupação da estação de rádio por um grupo de portugueses anti-independência, que agitou ainda mais os ânimos.
agitou os ânimos. Depois veio o 21 de outubro, também, que houve uma agitação adicional, porque uns soldados portugueses agrediram um jovem que vinha trajado com uma camiseta da Frelimo. E houve confrontações que resultaram em mortes de pessoas. Então, tudo isso provocou um ambiente de medo. E diga-se também de passagem, a sociedade portuguesa, por causa do fascismo, muitos portugueses eram politicamente ignorantes, mas muito ignorantes. Eles acreditavam em coisas absurdas, como esses da Frelimo são comunistas, comem bebês ao pequeno almoço, que tudo agora vai ser coletivo, incluindo as mulheres. Agora já imaginou a minha mulher ser coletiva? Isso tudo mete medo. Então alguns saíram. Houve, diga-se, casos também de algumas pessoas, um caso ali, outro acolá, de vinganças, né, contra cidadãos portugueses. Mas, na essência, foi isto. E saíram. E alguns foram maldosos porque não só abandonaram as empresas, mas sabotaram, né? Então, este é o assunto. Depois, muitas dessas empresas, algumas produziam matérias-primas cá, que tinham um mercado cativo em Portugal. Praticamente a sua produção estava dirigida. Quando há este corte, a tecnologia que se usa, os equipamentos, as peças subsalientes, de onde é que vinham, eles é que conheciam e tinham a rede, não é? Portanto, tudo isto aqui afetou para que houvesse uma quebra, portanto, da produção. Mas eu acredito que de tudo isto, tudo, o que pesou mais foi a guerra. A guerra era inevitável? Era inevitável? Se a guerra era inevitável, não sei se era inevitável, porque, olha, nós hoje branqueamos a história, não é? Falamos, não, era por causa da ditadura, não sei o quê, mas convenhamos, a África do Sul, do apartheid, não queria ter um vizinho governado por negros que pudesse prosperar e mostrar que afinal é possível os próprios aqui governarem um país, tornar-se próspero. O Zimbábue, idem, que era a Rodésia do Sul, idem, também não estavam interessados nisso. E havia os movimentos de libertação, tanto da África do Sul como do Zimbábue, já passavam a ter Moçambique como uma retaguarda segura. Então isso não convinha a esses dois. E depois havia os problemas geopolíticos, né? Porque ali, por causa dos problemas geopolíticos, nomeadamente o conflito leste-oeste, havia os bons e os maus. Se tu fosse rotulado como fazendo parte dos maus, eras vítima, né? Fizeste o que fizesses, podias declarar as melhores intenções, não, tu fazes parte dos maus e tens de ser combatido. Então, eu não sei quando se diz que a guerra era evitável, não sei. Eu recomendo às pessoas a lerem o livro de Ken Flower, que era o chefe da inteligência rhodesiana, onde ele explica em detalhe como é que ele constituiu a RENAM. As pessoas dizem, não, mas é só um livro. Mas é a pessoa, ele é que diz que eu é que fiz, eu é que... Porque ali havia o início, qual era? Isto começa, inclusivamente, antes mesmo algumas dessas operações, antes mesmo do 25 de Abril, que era treinar moçambicanos, né, para, disfarçados de combatentes da Frelimo, infiltrarem-se nas aldeias
e maltratar as pessoas, que era para retirar a base de apoio, portanto, do movimento de libertação. E a coisa foi evoluindo, até que a independência veio e era necessário passar ao estágio seguinte, que era de organizar já para sabotar, sobretudo sabotar a economia, para provocar a fome, provocar o descontentamento das pessoas. De modo que é isso. Então, ser profeta do passado é um pouco difícil, mas aquilo que eu sei é que, pronto, houve guerra e a guerra terminou da forma como todos nós acompanhamos e graças a Deus estamos em paz, ainda temos o problema em Cabo Delgado. Amanhã onde vir também pessoas que não viveram esse momento, mesmo agora já se inventa muitas versões e muitas histórias sobre Cabo Delgado. Imagino daqui a 30, 40 anos o que é que as pessoas vão dizer. Se calhar só para, antes de irmos no intervalo, para fecharmos essa primeira parte do Moçambique depois da independência, qual é a avaliação que faz no cômputo geral de Moçambique até 1992? Tirando a questão da guerra, do ponto de vista de organização do Estado, da direção da própria Frelimo, a forma como a Frelimo geriu o Estado naquela altura até 1992, que avaliação faz? Eu não quero ser profeta do passado, o que podia ter sido feito de melhor e não foi feito naquela época? De novo, ser profeta do passado não é fácil. Aquilo que eu posso dizer é que, como é que se diz, o país era novo, os dirigentes também eram muito jovens. A questão da experiência de vida, só a experiência de vida conta muito. E o contexto era muito complexo. Então não vale a pena eu dizer, porque hoje eu diria assim, quando algumas pessoas vêm, olha, se tu estivesses nessa altura e tivesses dado essa opinião, talvez tivesse valido. Só que naquela altura ninguém apareceu a dar essa opinião. Então as pessoas que estavam lá naquela altura fizeram aquilo que eles acharam que era razoável. Hoje, olhando para trás, podemos dizer que, bom, se calhar foi um erro, né? Eu posso dizer, bom, por exemplo, a operação produção, se calhar podia ter sido conduzida de outra forma. As aldeias comunais, se calhar podiam ter sido conduzidas de outra forma, mas a aldeia comunal é uma coisa boa. Só que a partir da pessoa que toma a decisão de que vamos fazer a aldeia comunal e desce até aquele que tem que implementar, né? Esta é uma cadeia complexa, porque o entendimento que aquele que está lá que tem que implementar, né? Muitas vezes a preocupação dele é demonstrar serviço que eu fiz e não tem em conta a complexidade daquela comunidade específica, de que forma é que tem que convencer as pessoas sobre a vantagem e criar, portanto, a vontade das próprias pessoas. Eu quero mostrar serviço. Mas hoje também vemos que algumas coisas que são feitas de maneira errada, não é porque a decisão em si seja errada, mas os intervenientes, o entendimento de como é que as coisas devem ser feitas. De modo que é isso, estamos a fazer esta profecia do passado. Pode não ser justo, sobretudo não ser justo para os protagonistas, porque os protagonistas fizeram grande parte dessas coisas na boa fé, empenharam-se, perderam noites a fazer aquilo, estavam convencidos que estavam a fazer bem. Eu penso que nós devíamos ocupar-nos mais em olhar para a frente, não querer caminhar pelo espelho retrovisor,
é a experiência assim, que temos. Vamos olhar para frente. Como é que nós fazemos daqui em diante? E cuidarmos de sermos envenenados por indivíduos que são demagogos, que estão mais preocupados com a fama deles próprios do que propriamente em procurar soluções para os problemas. Exato. Se calhar vamos neste momento obedecer um intervalo. Voltamos dentro de alguns instantes. O engenheiro Castilho Langa é o nosso convidado desta noite aqui no Moçambique 50 anos. Até já. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. nós queremos A nossa liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. nós queremos A nossa liberdade. Saudação, estamos de volta para esta segunda parte do Moçambique 50 anos. O engenheiro Castilho Langa é o nosso convidado desta noite. Na primeira parte fizemos uma espécie de uma retrospectiva da Primeira República, se assim podemos dizer. O fato é que a paz chega em 92, com a assinatura dos acordos de paz, e começa uma série de reformas que já vinham sendo implementadas pelo presidente Samora Machel, depois prosseguidas pelo presidente Joaquim Chissano. E uma das grandes questões aqui que se coloca também é que a adesão às chamadas instituições de Bretton Woods, o FMI, a quem olha como tendo também sido uma catástrofe que abateu sobre Moçambique, que permitiu a destruição do tecido econômico, o desemprego que seguiu-se. Que avaliação faz do nosso processo de adesão dessas instituições? Tem uma visão crítica em relação a essas instituições ou não? Recuando, nós já tínhamos os nossos próprios planos, tivemos o PPI. O PPI falhou, na essência, por causa da guerra. Não é? Havia planos para a industrialização, para a indústria pesada, para fazermos grandes coisas. E avançamos muito na formação de quadros. Não é? Aquilo que eram os quadros nesse tempo, em 74, 75, quando a gente olha para trás, ficamos impressionados. Como foi possível esses homens fazerem tudo o que fizeram com pessoas com esse nível de preparação? A situação da economia era aquela que estava. Nós íamos aqui ao bar dos pescadores para comprar peixe. O pescador não aceitava dinheiro. Queria açúcar, queria arroz, queria qualquer coisa que ele pudesse utilizar. Então, esse era o contexto. Agora, como é que se resolve isso? Havia este fardo das empresas intervencionadas, porque essas empresas tinham sido intervencionadas, o governo nomeou essas comissões administrativas, as empresas depois foram à falência. Mas os trabalhadores estavam lá, precisavam de salários, alguém tinha que pagar, o Estado tinha que assumir. Outros iam ao banco, ao BPD buscar dinheiro. Quer dizer, como é que se resolve isto? Estava claro que o Estado não devia continuar com esse fardo daquelas empresas que não teria capacidade nenhuma de as fazer funcionar. Então, era preciso que se avançasse para um outro modelo. E o FMI veio ajudar, né, a desenhar um plano
para o saneamento da nossa economia. Né? Hoje, ainda precisamos do FMI ou não precisamos? Não sei, mas de facto ainda temos dificuldades. Por quê? Porque um país, por exemplo, que consiga pagar as suas contas, tem disciplina orçamental, né? Fica membro do FMI porque convém que os países sejam membros do FMI até para credibilizar as suas contas. Se eu digo que, olha, o meu PIB é isto, não é? As pessoas acreditam, não é? O FMI pode confirmar, porque conhece, é uma instituição. E se eu tiver algum problema, que às vezes surge, o FMI não intervém só em países como os nossos. Nós vimos problemas que houve na Europa, com alguns países que tiveram que recorrer à ajuda do FMI. Portanto, é um clube que vale a pena a pessoa estar lá. Agora, daí não podemos derivar que tu tens que te acomodar, pensar que o FMI que vai resolver os problemas. Nós, os moçambicanos, é que temos que resolver os nossos problemas. Nós, os moçambicanos, é que temos que nos capacitar para discutir com essas organizações. Porque aquilo que, da minha experiência, do tempo que eu estive no governo, a debater com o FMI, não tanto, porque o FMI lida mais com o Ministério das Finanças e tal. Tive um outro encontro com funcionários do FMI, mas funcionários do Banco Mundial. Eu percebi que o Banco Mundial é importante porque eles lidam com dossiês em quase todo o mundo, têm experiências de vários países, mas às vezes os técnicos do FMI, do Banco Mundial e outros, têm a tendência de pensar que aquilo que serviu no país tal, aqui também pode servir. Então, aqui a pessoa é que tem que ter a lição muito bem estudada para mostrar tecnicamente que não, aqui dessa maneira isso não vai funcionar. Né? E não ser só na base de bater na mesa, dizer que não, nós somos soberanos, não queremos que seja assim. Não, discuta. Mas tens que ter argumentos concretos e conseguir que estes técnicos do FMI ou do Banco Mundial vejam que sim, aquilo que estás a dizer faz sentido para o teu próprio país. Há de haver uma ou outra coisa que se calhar não se acomoda naquilo que é a cartilha deles. Uma das questões, a partir de 94, o engenheiro Castigo Langa começa a integrar o governo, várias funções, como vice-ministro, depois ministro. Como é que foi, digamos, reconstruir um país que acabava de sair de um conflito armado absolutamente sangrento, a economia toda a frangalhos, como é que está, e conviveu de perto com o presidente Chissano. Como é que foi trabalhar com o presidente Chissano, acima de tudo? E como é que quando chega o governo, qual foi o que mais, digamos assim, lhe preocupava? Bem, eu tive sorte porque trabalhei com o presidente Chissano. Eu já vinha, quando eu fui para o Comitê Central no 5º Congresso em 1989. Portanto, já participava no debate dos assuntos nacionais dentro do Comitê Central. Tinha sido diretor nacional, como eu disse, no ensino técnico profissional, também tinha uma noção do que é o governo trabalhar numa instituição a nível central. E fui para o Ministério e encontrei uma pessoa mais experiente, que foi o ministro John Cachamila, e trabalhamos muito bem. Agora, os desafios eram grandes. No nosso caso, do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, as linhas de energia de Cabora Bassa estavam todas no chão, como se chama, todas as torres entre o Songo e Pafur estavam no chão. A linha Centro-Norte, a subestação de Chimoara,
tinha sido dinamitada. A linha entre Maputo e África do Sul foi sabotada várias vezes, estava remediada. Portanto, só isso era um grande desafio. E a atividade mineira, uma e outra mina que tinha funcionado no passado, que tinha sido tudo dinambitado, estava minado, não é? E depois as instituições locais, as administrações locais, os edifícios todos destruídos. Eu ainda me lembro quando viajávamos para encontrar acomodação nos distritos, era muito difícil, tínhamos que partilhar quarto, 3 ou 4 ministros no mesmo quarto, por vezes tínhamos que pernoitar naquelas tendas de campanha dos militares. Portanto, a situação os desafios eram gigantescos. Depois tínhamos o caso da Carbomoca, por exemplo, que era um problema, estava paralisada, tinha muitos trabalhadores, estava paralisado essencialmente por causa da linha férrea que tinha sido dinamitada. Então, os desafios eram tremendos. Agora, trabalhar com o Presidente Sano. O Presidente Sano, ele próprio é uma escola, na minha opinião. É uma escola, tem uma particularidade do Presidente Sano, é que ele é insondável. Se está a falar com ele, não percebe se ele está a gostar do que estás a dizer ou se não está a gostar. E muitas vezes também não te diz claramente que não concorda com o que estás a dizer. Ele faz-te perguntas. Pensaste nisto, pensaste naquilo, pensaste nisto. A própria pessoa é que há de ver que, se calhar eu não pensei nisto e volto a pensar. Mas a coisa mais importante que eu senti é que o Presidente Sano diz que você é um ministro, não? Você é um ministro. E acabou, você é a autoridade ali. Não há mais ninguém que há de vir e meter a mão lá no teu pelouro. Eu ainda me recordo que uma das coisas que ele me disse, quando nomeou-me já ministro, não como vice-ministro, foi dizer, olha, se eu precisar de alguma coisa do teu ministério, eu hei de falar contigo. Se vier alguém dizer que eu mandei, está a mentir. O certo é que eu saí de lá, nunca me telefonou a pedir nada. Os PCAs de empresas que estavam sob minha tutela, nunca ouvi dizer que um PCA foi chamado pelo presidente para tratar, se fosse o que fosse. O presidente fala com o ministro, chama, diz o assunto, o ministro é que vai perguntar se posso vir acompanhado por causa da complexidade do assunto, se acha que há de precisar de assessoria. De tal maneira que hoje eu só posso assumir integralmente a responsabilidade por tudo aquilo que aconteceu durante o meu consulado. Há assuntos, levas um projeto ao Conselho de Ministros, o projeto é debatido e por vezes não é aprovado tal como propunhas, mas é assim, houve debate, o consenso foi diferente do que trazia, mas porque houve debate, eu assumo a responsabilidade daquilo que o governo tomou. E, portanto, é isto. E sobretudo, nas reuniões, a paciência dele para ouvir, vocês falam, e ele sente que não há consenso, né? Um diz uma coisa, outro diz, de repente ele diz, bom, vamos passar para outro ponto, fulano, é melhor ver se amadurece esse assunto, depois volta aqui.
Portanto, não há nada que eu possa dizer, não, nós nem queríamos, o presidente é que impôs. Zero, não há. De modo Uma que das questões que levanta aqui uma questão interessante que tem a ver com essa a autoridade. Você está a dizer que o presidente Chissano é uma pessoa que, digamos, dá poder aos seus ministros para trabalhar. É membro do Comitê Central também, foi membro do Comitê Central durante muitos anos. E há quem diz que nos últimos 15, 20 anos, a cultura do debate, tanto nos órgãos internos da Frelimo, como também a colegialidade do Conselho de Ministros, passou a ser uma coisa. O presidente, em algum momento, tanto no partido como no governo, o presidente acaba se transformando quase num ser divinal. Tudo que ele diz é que está correto, tudo que ele fala é que de fato está iluminado. Que avaliação faz disso? Partindo dessa ideia? Bem, partindo desse pressuposto do governo, não posso falar porque eu não estou lá, eu não vejo. Sim. Como diz, ouve dizer, não se escreve. Agora, dentro do partido, eu penso que talvez por causa da pressa de querer ver as coisas a se resolverem, né? Às vezes o debate parece uma perca de tempo, mas eu confesso que o debate é uma grande escola. Se a nossa geração, nós sabemos tudo o que sabemos, falamos com propriedade sobre determinadas coisas, é porque participamos em debates. Eu tive o privilégio de participar, por exemplo, em debates como se diz, dos debates mais importantes em que eu participei, o debate se negociamos ou não com a Renamo. Eu estive presente, eu era miúdo, não falei nada, mas eu vi lá os mais velhos a bater, ali, sim, não, por isso, por aquilo. Acompanhei o debate sobre a revisão constitucional da Constituição de 1990. Por acaso tive até o privilégio, quando se criou a comissão para elaborar a minuta da Constituição, lá no Comitê Central, que era dirigido pelo falecido Rafael Maguni. Eu fiz parte dessa comissão e tive o privilégio de participar naqueles debates com constitucionalistas, advogados, depois o debate popular sobre aquilo. E aprendemos muitas coisas. E outras depois obrigaram-nos a ler muito, a ler para a pessoa depois falar com alguma propriedade. Essa foi a escola em que nós vivemos. Agora, devo também dizer o seguinte, nós viemos da economia centralmente planificada e passamos para a economia de mercado. Eu penso que se há uma coisa em que nós ainda precisamos de aprofundar e perceber, tanto os governantes como o público em geral e mesmo os partidos políticos, qual é o papel das partes e como é que se gera, portanto, a economia de mercado, como é que se faz a justiça social na economia de mercado, qual é o papel do governo, o papel do Estado. Algumas coisas nós não podemos pegar clichês de fórmulas, de que o papel do Estado é regular ou não sei o quê. Não, porque o papel do Estado em Moçambique não tem que ser exatamente o mesmo que o papel do Estado no Reino Unido. Porque lá no Reino Unido, os empresários que estão lá, né, são tetranetos de outros empresários. Outros nem sequer sabem como é que aquela empresa foi criada. Agora, nós aqui, que precisamos de ter empresários capazes de intervir na economia com pujança,
e não só uma meia dúzia desses empresários que podem se reunir no Hotel Pulana. Temos que pensar no empresário que tem que surgir num lugar mais remoto, lá no Zumbo, em Chiqualaquala, em Pafura, não sei aonde, que ele tem que conseguir desenvolver atividades sustentáveis, capazes de garantir a geração de riqueza naquela zona, garantir a geração de emprego naquela zona. Como é que isso se faz? Isso tem que saber o governante, tem que saber também o funcionário do Estado que está lá, tem que saber o procurador, tem que saber o juiz, tem que saber o polícia. Né? Por exemplo, o polícia de trânsito, ele não imagina a tragédia que causa o turismo quando incomoda os turistas. Ele está muito bem. Outro dia eu recebi um amigo, vinha da Inglaterra. Chegamos à portagem do Xai-Xai, aquela que está em Escobar. Ele tira foto. Logo vê um policial correr. Não pode tirar foto. Está a tirar foto à polícia. Mas o que começou a tirar? O turista quer uma coisa, uma recordação dos sítios por onde ele passou. Mas o polícia simplesmente mandou apagar. Eu ainda pensei, vale a pena eu usar os meus galões para mandar parar e vou telefonar para os chefes dele, não sei o que. Pronto, vamos embora, senão vamos perder tempo. E passa. Mas este tipo de detalhe significa que aquele polícia não está preparado, ele não sabe. Então, isto para dizer o quê? Que o assunto é muito complexo e, portanto, os dirigentes, né, do país e todas essas pessoas têm que perceber exatamente esta sociedade em que nós estamos agora, como é que isto deve funcionar. Agora, há uma coisa fundamental. Eu gosto de usar este exemplo. Outro dia eu estava sentado aí com um camarada lá no partido e alguém cantava cá. Ina, 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 vela, um socote. Portanto, nós invejamos a união das formigas. Eu disse, olha, se uma das formigas adquirir o Mercedes-Benz, vou se desentender. Então, o problema das benesses. O problema das benesses, os cargos que nós ocupamos, a pessoa tem que ter a capacidade de se conter. Ele ver, olha, isso aqui é só eu assinar um papel, posso levar isso para mim. Mas o seu papel não é aquele. Você está ali tem que pensar no país. Calma, não se meta. Isso é muito difícil porque a espécie humana, né, está muito tentada, quer dizer, a esta coisa de se aproveitar. Né? Então, tudo isto acaba, às vezes, interferindo no processo da governação. Há uma questão que eu queria colocar um dia. Uma das críticas que se faz a Frelimo é que permitiu, depois da morte do presidente Samora, por aí adiante, é que dizem que permitiu-se que houvesse a erosão do poder do Estado. A corrupção instalou-se nas instituições, o nepotismo, o compadrio, esses ismos todos, que fazem com que, de facto, hoje em dia, o exercício de cargos políticos, ministeriais, essencialmente, são vistos como mais plataformas de enriquecimento pessoal do que necessariamente de serviço, de servir ao povo. Como membro da Frelimo, como é que encara essas críticas? Bom, eu devo reconhecer que nos últimos anos houve uma certa desorientação política e moral do país. Nós temos que reconhecer isso e temos que encontrar a forma de resolver. O presidente Chapo
é uma das promessas dele, lutar contra essas más práticas. E a luta contra isso começa pelo exemplo, não é? Por quê? Porque se numa instituição o chefe mete-se em jogadas que geralmente os colaboradores conhecem, não é? Ele perde a autoridade, ele depois não tem moral para repreender ninguém. Então é preciso que, a partir da cadeia, do próprio presidente, das pessoas próximas dele, sinta o peso da responsabilidade de moralizar o país, aceitarem passar sacrifícios, não é? Serem escravos deste compromisso de que nós precisamos de moralizar este país. Moralizando este país, nós vamos conseguir, portanto, que haja lei, haja ordem, vai-se gerar muita riqueza. Gerando muita riqueza, nós também vamos viver bem. Porque por exemplo, a questão dos sequestros. O problema dos sequestros é um problema muito sério. Portanto, qualquer pessoa que dê sinais de prosperidade corre o risco de ser sequestrado. Mas esse indivíduo é ele, que ele assume-se que ele é sequestro por negócio ilícito. É ele que tem capacidade de ser motor para a produção da riqueza. Então, é aí onde eu vejo. É preciso estabelecer alguns mecanismos. O presidente Chapo falava, por exemplo, da digitalização de determinados processos, não é? E isso não é impossível. Eu tive uma experiência no Ministério dos Recursos Minerais, que era: o cidadão vem, apresenta coordenadas de um sítio e quer requerer uma área. Venha daqui a 3 dias, vamos ver. Volta, não, essa área está ocupada. Não, aquelas coordenadas foram vendidas. Mas depois introduziu-se um sistema que é online. Eu assumo que o sistema ainda está lá, que chega com as coordenadas, mete no computador, vamos ver agora mesmo se está livre ou não. Está livre. Está. O senhor José Belmiro chegou aqui às 9h35 e submeteu esse pedido. Agora vai juntar os documentos. Tem um tempo para juntar os documentos para ver. Então, coisas como essa é possível fazer numa instituição. É possível saber, olha, o documento que entra até chegar ao despacho, onde é que ficou mais tempo? E para saber, mas por que o documento ficou tempo ali? Isso tudo é possível. Faturas. Faturas hoje são um negócio. A pessoa, para receber dinheiro do trabalho que fez, não é? Há quem que exige dinheiro, mas isso é possível saber. Se nós mecanizarmos, alguém teria que explicar, olha, por que essa fatura foi paga antes da outra? Ele tem que explicar. Mas para isso é preciso que haja responsabilização e que o chefe não tenha nenhum compromisso com isto. Então, há muitas... Nas empresas públicas, uma das coisas que eu venho defendendo, estou a tentar... As nossas empresas públicas não têm Assembleia Geral. Tem o Conselho de Administração e agora o Conselho de Administração, o presidente é executivo e portanto, acaba-se gerando uma situação em que, de facto, o presidente, aquele Conselho de Administração não é um órgão colegial. O presidente é o detentor de todos os poderes. Por que a gente não faz mais ou menos como os bancos fazem, né? Temos o presidente não executivo, temos uma comissão executiva. Como não tem Assembleia Geral, vamos meter mais administradores não executivos, mas administradores com um perfil e responsabilizáveis, não um administrador de ir lá para
para acomodar as pessoas. Mas a crítica se faz é essa, que as empresas públicas hoje foram transformadas pelo poder político numa espécie de mamata, um espaço para acomodar o camarada A, a esposa do outro. Sim, mas temos que resolver isso. Temos que resolver e há vários caminhos. Um caminho é mais ou menos isso que estou a dizer, que como é que nós estruturamos os órgãos, né? Quais são os critérios de nomeação. Mas há outra, é que, e este é o ponto, somos 33 milhões de pessoas e todos esses 33 milhões de pessoas precisam de ter um bom padrão de vida. O remédio é nós multiplicarmos empresas, não é? Onde as pessoas possam ter bons vencimentos, que não seja só nas empresas do Estado. Porque alguém que está numa empresa privada e está lá, está muito bem, para ele até muito melhor do que estar na empresa do Estado, onde ele depois tem que receber ordens de A, B ou C. Mas o que é que faz então as pessoas, até algumas pessoas que eram vistas na praça como empresários sucedidos, terem apetência por cargos no Estado? O que é que está acontecendo? Bom, aí penso que não devíamos generalizar, Aí já podíamos ter que entrar a analisar casos específicos. Eu penso que nós temos que falar daquilo que é desejável. Vamos ver como fazer para multiplicar casos de sucesso. E até temos algumas experiências já. Por exemplo, falamos muitas vezes do problema da unidade nacional. Na minha opinião, o problema da unidade nacional não se deve resolver só no discurso ou tentar resolver o problema da unidade nacional através do Estado lá. Não. Tivemos um exemplo extraordinário que infelizmente foi politicamente ignorado, que é o caso da Moçambique Capitais. Moçambique Capitais é uma empresa, né, que tem mais de 400 pessoas, de diferentes etnias, de diferentes partidos, de diferentes raças, estão lá. Aquele grupo juntou-se, cada um pôs lá o pouco que tinha e andou até constituir o Moçambanco. Né? Aquele quando há a Assembleia Geral daquela entidade, é uma coisa extraordinária. A pessoa vê o país representado ali. Mas, pronto, houve aqueles problemas que o banco teve, houve uma desvalorização, depreciação súbita do metical, e não conseguiu, não foi dado tempo para resolver o problema de como aumentar o capital social, etc. O que se dizia foi intervencionar o banco, alegando coisas que depois o tempo não provou. Foi uma intervenção ou assalto ao banco? Não, eu até posso dizer o seguinte: o Banco Central tem o seu papel e é bom que cumpra bem. Né? Você não está a conseguir isso, ok. Mas o governo também tem a sua responsabilidade. Nós já vimos noutros países o governo ter que ir para socorrer um banco. Né? Agora, naquele caso, penso que uma das coisas que criaram confusão foi ter-se acusado os gestores de gestão danosa, que não se provou. Eu próprio era presidente da mesa da Assembleia Geral. A única e primeira vez que eu já sentei perante um procurador para responder foi por causa daquele caso. Eu, presidente da mesa, acusado de gestão danosa. Como é que um presidente da mesa pode ser acusado de gestão danosa? Eu não tenho nada. O meu trabalho é, os acionistas estão reunidos, dar a palavra a eles, falam, etc. No fim, há uma ata que eu assino, mas nada, o meu trabalho termina aí. Mas fui chapado. Sentei aí perante o procurador para responder por mais gestão. Então, mas deixemos isso. O mais importante é que eu penso que nós temos muitas oportunidades nesse país. É preciso aproveitar essas oportunidades para multiplicar
entidades capazes de gerar riqueza, acomodar muitas pessoas lá, e aquele que é um trabalhador simples ter um salário razoável que dê para sustentar a sua família de forma Exato, vou pedir mais uns 5 minutos ao meu realizador. Não sabe todos os dias que tem aqui uma biblioteca como o Engenheiro Castilho. Engenheiro Castilho, uma questão que eu queria também colocar, se calhar duas. A primeira é como é que olha hoje em dia para a HCB? Sei que teve um papel muito importante no processo de reversão que foi concluído pelo presidente Guebuza na altura, mas porque foi como um trabalho iniciado. Como é que foi negociar a HCB? Não, foi complexo. Foi complexo porque bom, a parte inicial foi complexa, da tarifa, sobretudo. Por quê? Porque o contrato de fornecimento de energia, o contrato principal é com a ESCOM, e tinha uma tarifa histórica desses anos 60, quando aquilo foi negociado, e que estava denominada em rand. Com o tempo, sobretudo o tempo que a central teve sem funcionar devido à sabotagem, né? Acumulou dívidas muito grandes, que Portugal queria que aquela dívida fosse paga, queria ser ressarcido por aquela dívida. E para isso era necessário aumentar muito a tarifa. Do lado de Moçambique, nós queríamos energia a um preço razoável. Então, houve ali uma discussão sem fim. Foi por isso que acabamos optando, portanto, pela reversão. Agora, na reversão, a questão era também encontrar um preço justo que pudesse satisfazer os portugueses, né? E satisfazer também a África, ser aceito pela África do Sul como titular do contrato principal de energia. E conseguiu-se, depois de muita negociação, conseguiu-se. Agora, no mercado circulam muitas mentiras aí, por exemplo, não, a energia é cara porque há revendedores de energia da HCB. Isso é falso. Que eu saiba, a HCB tem 3 clientes. É EDM, é ESCOM e a empresa de eletricidade do Zimbábue. São essas empresas que vendem a energia do coisa. Agora, portanto, penso que a HCB está bem, está a ser gerida. Agora tem o problema da seca, né? Mas, pronto, esse é um problema. Essas são das questões também que, na gestão do empreendimento, é preciso ter algum cuidado com esse tipo de fenômenos naturais. Falando dessa questão da energia, há uma intenção agora do governo de fazer com que a energia consumida pela Mosar seja fornecida pela EDM. Como é que olha também para essa decisão que o governo pretende? Não sei, não tenho conhecimento dessa decisão ainda. Aquilo que eu posso dizer, também esse é outro assunto que tem causado alguma polêmica. Sim. O que eu posso dizer é que na altura em que a Mosar foi construída, estávamos ainda à procura da tarifa razoável para garantir a reversão da Cabora Bassa. E a tarifa que a Mosar queria era muito baixa, não ia satisfazer. E foi por isso que não aceitamos que o contrato da energia da Mosar fosse com a HCB. E assinou o contrato com a ESCOM, porque nessa altura a ESCOM tinha disponibilidade de energia, né? Depois criou-se aquela empresa Motraco, que mete a EDM, a própria ESCOM e a empresa de Eswatini, para transportar a energia. Só que o contrato com a ESCOM termina agora em março do próximo ano. E a ESCOM não está na disponibilidade de renovar o contrato, porque eles também têm as suas próprias limitações. Então, agora é preciso encontrar uma forma de resolver o problema. Portanto, dizer só que vai ser a EDM a vender não completa o assunto.
a EDEM produz alguma energia, mas não é suficiente para as necessidades da Mosal. E, por outro lado, há a questão da tarifa, a que preço iria vender, né? Neste momento, a Mosal é uma empresa que, posso dizer que tem muitos subsídios, beneficiou do ambiente na época. Primeiro, porque a energia que ia usar não era nossa. Segundo, porque a matéria-prima que usa não era também nossa. Então, a vantagem que havia era o investimento de grande dimensão, que seria um chamariz para os investidores estrangeiros. Muitos postos de trabalho, estima-se que nessa altura à volta da Mosal, entre os fornecedores diretos e fornecedores indiretos, cerca de 21 mil trabalhadores devem depender da Mosal. Portanto, é um empreendimento muito importante e, bom, penso que é justo que o governo esteja preocupado em encontrar uma solução ou em ajudar a encontrar uma solução, mas confesso que não tenho, não posso adiantar absolutamente mais nada em relação a este assunto. Se calhar só para fechar mesmo, se calhar elencar aqui, quais são, na sua opinião, aqueles que são os nossos desafios imediatos e a longo prazo de Moçambique para que possamos gerar essas oportunidades e, acima de tudo, resolver os problemas de desemprego e da pobreza em Moçambique, principalmente da juventude? O grandíssimo desafio que nós temos que encontrar é uma solução, é o problema da guerra. A guerra em Cabo Delgado tem que parar. Esse é um problema, temos que encontrar uma solução. O segundo é o da segurança em geral. Essa coisa de sequestros de pessoas, não sei o quê, isso tem que parar. Portanto, de uma maneira, eu diria, o crime organizado. É preciso parar com o crime organizado nas suas mais diferentes vertentes. E o resto é mais uma questão de organização. Era preciso instituições, por exemplo, como o IGEP. O IGEP pode, na minha opinião, desempenhar um papel novo, não o atual papel. Estar a gerir uma meia dúzia de empresas, mas o IGEP pode servir, por exemplo, temos IGEP, temos IPEM, que podem servir para alavancar iniciativas empresariais. O qual é um dos grandes desafios para uma empresa sustentável? Primeiro, começa com o estudo de viabilidade. Se eu quiser cultivar 1000 hectares de trigo, né? Não é só acordar, pegar máquinas e ir lá cultivar, tem que ter um estudo. Esse estudo custa dinheiro, mete profissionais especializados, etc. Depois há o próprio investimento, né? Nas maquinarias, isso pode ter um empréstimo bancário. Precisa do equity, os fundos próprios. Depois disso, a assistência técnica. Então, eu penso que instituições como o IGEP e o IPEM poderiam se concentrar nisto, uns para pequeninas empresas e outros para empresas um pouco maiores, né? E apoiar desde a organização corporativa. Por exemplo, meter na cabeça das pessoas a importância da contabilidade, né? Muitos de nós começamos um negócio e só concluímos que o negócio afinal não dá quando já temos o bolso furado. Então, isto é uma coisa. E depois, as melhores práticas de gestão. Eu penso que instituições, de associações como como é que se diz isso? CTA, câmaras disto, essas instituições são muito boas para o debate de políticas, né? Mas a dinamização da atividade concreta
é preciso que o próprio Estado intervenha mais em apoiar. Quando digo Estado, estou a dizer desde o chefe da localidade. Não corre o risco de ser chamado de comunista, o Estado. Não. Não, porque nós não podemos ter aqui tabus, nem como é que se diz, ideias acabadas. Se nós formos ver como é que funciona a Coreia do Sul, como é que se desenvolveu. A Coreia do Sul, quem apoiou as empresas da Coreia do Sul é o governo. O governo, aquele dinheiro que vai pedir emprestado, que é para gastos, não é? Pode também dar às empresas, mas é dar com responsabilidade, a ver que esse dinheiro há de voltar. Mas para isso é preciso organizar a parte corporativa, para ter a certeza de que este dinheiro há de voltar. Isso é possível. Nós vamos ter o dinheiro do Fundo Soberano. Temos que ter esse dinheiro guardado num banco, não sei, na Suíça e não sei aonde. Depois, amanhã, até há um conflito qualquer, depois vão congelar esse dinheiro, nem conseguimos mais utilizar. Mas se nós investimos aqui, mas o ponto é a responsabilidade, não é pegar dinheiro e espalhar, é meter em projetos que comprovadamente vão ter rendimento. Esse dinheiro há de voltar, o Estado há de receber de volta, não é? Então, este tipo de instituições como o IGEP ou o IPEM, na minha opinião, deviam ser mais capacitadas para poderem chegar à aldeia mais recôndita, chegar lá, identificar as pessoas que estão a fazer coisas e ver e ajudar a ele como fazer. Porque há muitos... Eu tenho no coisa... Há um cidadão que tem feito exposição na Facim, que produz, por exemplo, aguardente de caju. Por acaso é meu parente, pai da minha mãe. Mas ele faz daquilo na base, ele tem 4 mulheres e mais de 20 filhos. Mas ele faz muito bem. Mas aquele indivíduo, aquela atividade, quando ele deixar, por alguma razão, a pessoa não dura eternamente, aquilo vai desaparecer. Mas com o apoio por uma organização corporativa melhor, podemos ter ali uma indústria de produção de bebidas locais, que pode prosperar e até pode exportar. Mas aquele cidadão, ele sozinho não vai ser capaz de fazer isso. Agora, se a gente agora, esse precisa de um expert, vamos trazer alguém para lhe assistir, para ele se desenvolver. Isso é possível. Agora, se os dirigentes acham que é só para convocar pessoas para a reunião, porque chega a sua excelência não sei quem, porque chega não sei quatro para vir receber, depois quem vai ter com aquele agente é o inspetor das finanças para ir multar, ou o inspetor de trabalho para ir multar. Aí nós não vamos longe. Não vamos longe. Exato, engenheiro, a conversa vai longa, mas queria mais uma vez agradecer a sua presença, ter aceito. Eu sei que não gosta muito de estar nos holofotes, gosta mais de deixar ficar os seus pensamentos por escrito, dentro dos órgãos, mas pronto, eu acho que era o momento também de termos aqui uma conversa e analisarmos aquilo que é o nosso percurso coletivo como nação. Por isso, queria mais uma vez agradecer a sua presença e também aos nossos telespectadores e internautas. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite. Até a próxima. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique,